Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma live. Vou esperar aqui o nosso convidado chegar. Enquanto isso, vou deixar um recadinho. Provavelmente as próximas lives a gente vai fazer no canal do YouTube. Então, queria convidar vocês a entrar lá no canal, Luminar Espaço Terapêutico. Entra lá, curte. Não tem nada assim para compartilhar, porque não é um canal de muitas divulgações, mas é um canal que coloco e posto os nossos bate-papos aqui do que a gente tem feito no Insta. Então, para ter uma qualidade um pouquinho melhor lá, então provavelmente no próximo a gente faça no canal do YouTube. Aí eu vou avisando o pessoal ao longo da semana no Instagram. Tá? Para os atendimentos, a mesma coisa. Pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram. Vamos ver se nosso convidadinho já chegou. Cadê? Acho que ele está esperando aqui. Aí, chegou. Tá aí a Bru, a Rosenia, a Carol. E, gente. Pelo menos a gente mata a saudade daqui, né? Olá, Oi, Nato. boa Tudo noite, tudo bom? bom? Tudo bem? Tudo jóia? Eu queria te agradecer de novo por você ter voltado, bater um papo com a gente aqui. E queria que você se apresentasse, caso o pessoal não tenha visto a sua outra live, que foi a nossa inauguração aqui. Queria que você se apresentasse e aí você pode dar início ao nosso tema hoje. Tá legal. Bom, muito obrigado você, né? Você está convidando aí para a gente tratar de temas que são, acho que bastante relevantes, né? Eu gosto muito de temas assim, acho que você também, que são, de certa forma, tabus, né? E hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o envelhecer, né? Que tem muita história aí para a gente conversar. Bom, eu sou massoterapeuta aluno do último período da fisioterapia. Então, eu sempre também gosto de me apresentar assim, porque sou um aluno ainda, né? Terminando já, mas como aluno, né? Então, é interessante a gente já colocando tudo que a gente aprendeu, né, durante a faculdade, que a gente vem aprendendo, justamente nesse semestre é um tema que a gente está abordando, que é o envelhecer, né? A parte de geriatria, gerontologia, que é o envelhecimento e a, os conceitos que envolvem esse processo. Ou seja, que não tem a ver exatamente com a idade, ou com o tempo cronológico, a cronologia, né? Senão que com outros fatores, né? Então, essa é a ideia, né? Muito obrigado a você. Nossa, E, aqui teve bastante sugestões, né? Fala disso, fala daquilo. Uma parte que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, né? Que a gente vai se aprofundar mais para frente, que é a parte da saúde mental mesmo, que isso é um. A gente pode falar disso, sei lá, acho que o ano inteiro, só nessa parte, né? Nesse assunto desse tabu que é o envelhecer. Como que a claro, gente começa a explicar e a tirar as primeiras arestas desse tema, desse assunto? primeiro, primeiro a gente lembrar que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Então, é um ser completo, que não existe um fator. A fisioterapia é muito linda nesse sentido, porque ela busca sempre abordar o ser humano de uma maneira global, de uma maneira completa. Então, e o envelhecimento passa justamente por aí, né? Que o fator, o que mais as pessoas prestam atenção e se preocupam, que é o fator da idade, né, que é o fator do tempo, ele é apenas um marcador do processo de envelhecimento. Ele é o primeiro, né, que a gente olha, analisa, mas ele é apenas um único marcador. Existem muitos mais fatores a respeito disso, né? Então, é, a gente pode depois desenvolver, mas, por exemplo, hoje existem estudos simples que você pode fazer, que qualquer pessoa pode fazer, pode acessar o Google lá, por exemplo, existem índices, né,
de vulnerabilidade clínico-funcional da saúde do idoso, que qualquer pessoa pode fazer, e ela pode fazer nela. É claro que o tratamento, depois acompanhamento, é legal um especialista, mas a pessoa pode se aplicar, porque Para ela ela explica tomar direitinho. consciência, pelo menos, né? Porque existe pontuações lá, que a pessoa mesmo pode fazer uma avaliação, pedir ajuda para os familiares, para poder... Boa noite, o pessoal mandando oi. Amélia, Messi, mamãe. E a Ana também estava agora há pouco, Ana Beatriz. Ah, Então, Beatriz. sempre participa também. Então, esses marcadores, esse índice, ele é muito legal, essa pontuação, porque a pessoa consegue ver o seu familiar, ou a sua, ou ela mesma, em que nível existe. A gente pode dizer assim, se a gente colocasse uma balança, de um lado a gente poderia colocar a vitalidade. Eu acho que esse é o melhor, o que a gente tem aprendido esse semestre, né? A professora maravilhosa, a professora Tereza, que ama a parte de geriatria, né? Que, nossa, dá umas aulas muito legais para a gente sobre isso. E a gente aprendeu isso no semestre mesmo, que se a gente colocar, a gente pode colocar em duas, assim, colocar numa balança dos dois lados. A gente pode pôr a vitalidade, né, e a fragilidade. Então a gente pode dizer que isso talvez seja o melhor método, Bruna, talvez seja o melhor método de você poder fazer uma avaliação mais correta da condição da pessoa no processo do envelhecimento. Então, eu acho que esse é o principal marcador, né? Porque nesses marcadores, quando você avalia a vitalidade e a fragilidade, cada um em seu prato, à medida que a pessoa perde a vitalidade, obviamente, aumenta a proporção da fragilidade dessa pessoa, né, desse idoso. Então, o que acontece? O que seria a vitalidade? O que seria... E peraí que você travou um pouquinho. Parou na pergunta aqui. Vamos ver se volta. Aí. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Para mim E aqui voltou. a vitalidade seria o desenvolvimento, a realização das atividades da vida diária, que a gente chama as AVDs. Tanto as atividades comuns como as instrumentais, que a gente diz. Que é a capacidade de fazer compra, capacidade de gerir o seu próprio dinheiro. Então, isso aí faz parte da vitalidade da pessoa que está envelhecendo. Então, isso é uma forma também, a melhor maneira da pessoa ir verificando. Não é só uma questão de que a pessoa tem doença, vai ficar velha, porque está velha que vai ficar doente, ou porque tem uma doença. Tá? Então, na verdade, essa relação que precisa ser estabelecida. Não exatamente que a pessoa tem uma doença, ou mais de uma, né, que a pessoa está envelhecendo mal. Na realidade, o que vai mandar duas coisas. Primeiro, se a pessoa tem autonomia, ou seja, ela tem decisão, ela ainda consegue decidir sobre o que ela quer fazer ou não. E outra coisa é a independência, ou seja, que é a capacidade dela realizar aquilo que ela decidiu. Aquilo que ela decidiu. Peraí que você travou um pouquinho agora. Volta aqui, vamos ver se volta essa internet. Gente, vocês estão vendo? Tá travando aí para vocês? Bem? Renato, não tô te ouvindo, só tô vendo você paradinho. Aí, agora parece que voltou. Agora voltou. Bom. Então, a gente tem quatro pontos aí. Fragilidade, vitalidade, autonomia e independência. Bom, então, a gente pode colocar esse aspecto. Já estou tentando, viu, Ana? A gente coloca esses quatro aspectos. Fragilidade, ela aumenta à medida que a pessoa perde essa capacidade de realizar suas atividades da vida diária. Então, para começar, tem que ser por aí, não por idade. Acho que até uma coisa que a gente pode comentar, que eu acho muito interessante, a pessoa que já está ficando mais velha um pouco, né, que tem um pouco mais de idade, já deve ter passado por isso. Eu já passei isso algumas vezes. Que em certas coisas você olha assim para a sua idade atual, para a sua vida atual, você fala, nossa, parece que hoje eu estou melhor em algumas coisas do que eu estava 10 anos atrás.
Com Ou certeza, seja, era isso que eu ia te perguntar também. Porque exatamente. tem muitas coisas que têm a ver com a qualidade de vida pela forma como a gente encara e entende a vida e as coisas que a gente não precisa mais passar, né? Então, essa é a parte social, de cuidar de filhos, ou de repente ter que trabalhar pra caramba em uma coisa, assim, sensado, sua vida tomou um outro rumo, você mudou decisões, por exemplo, na vida muito importantes, como mudar de cidade, sei lá, troca de carro, alguma coisa que te faça ter mais conforto, alguma coisa assim, coisas pode ser de A a Z, relevantes ou irrelevantes para todos, mas que você olha e fala, nossa, mudei tanto, tanto, eu que não estou Sim. ainda naquele, como é que o pessoal fala, numa idade avançada que já é colocada como idosa, né? A gente consegue fazer isso pela nossa idade, olhar para trás e falar, se eu me sinto assim, tenho várias pessoas que eu vi, que eu perguntei, que se sentem assim também, pelo tempo de vida. Isso é a vitalidade dela, que ela retoma. Não, é claro, porque tem o fator biológico. É claro que com o tempo, com a idade mesmo, você tem que tomar mais cuidado com a hidratação, porque é mais tendência a se desidratar, a diminuir a capacidade de reter líquido. Então, os órgãos também sentem essa desidratação. Então, toda essa questão biológica é um fator, mas que depende se é a qualidade de vida da pessoa mesmo. Um exemplo em cima disso que você está falando, até da própria doença. Depois a gente pode até falar aí, você falou da questão social, a gente pode entrar numa questão até sobre depressão, a gente pode passar por aí, que é super interessante, eu acho. Eu Mas, por também exemplo, acho. uma pessoa que teve um câncer aos 60 anos de idade, né? Uma pessoa que esteve quase a óbito, quase morreu. E essa pessoa hoje tem 87, 88 anos de idade, e ela está melhor do que quando ela tinha 60. Já se passaram, ou seja, quase 28 anos a É. mais, e hoje a condição física da pessoa, de vitalidade, inclusive, é melhor do que ela quando tinha 60. Então, o pessoal brinca muito, né? Até conversando com o meu irmão outro dia, a gente falou, que melhor idade, o quê? Esse negócio de melhor idade. Ficar velho é uma porcaria, que não sei. Tudo depende de como você chega, claro, né? Como você Nessa envelhece? idade. E como você envelhece, tanto como você encara. Existe uma questão biológica, existe isso, esses fatores. Cuidado com a hidratação, a lentificação, porque é uma coisa natural, ou seja, com a idade, vão mudando a utilização de fibras musculares, por exemplo, né? Se dá mais preferência a determinadas fibras musculares, que são mais lentas, mas mais resistentes, né? E a gente perde um pouco de força nas fibras mais rápidas, né? E que tem mais força. Então, mas Que tudo foi isso é aquela uma que a questão gente de desgastou ao adaptação. longo da vida. E é uma questão de adaptação. Então a gente vai falar assim, poxa, mas como que você aguenta fazer isso? Você tem uma resistência? Porque tem um fator biológico, é biopsicossocial. Tem fatores biológicos, fatores psicológicos e o entorno, o ambiente. Ou seja, tudo que... Aí a gente vai entrar por um outro caminho que a gente vai chegar lá. Se a gente fechar isso, essa questão da vitalidade e da fragilidade, ou seja, se é uma pessoa que consegue realizar suas atividades do dia a dia. Ela não depende muito, a pessoa mesmo, ela não depende muito que as pessoas façam coisas por ela. Ela dá conta de fazer. Ela pode ter artrose, pode ter artrite, hipertensão, às vezes a pessoa tem diabetes. É claro que quanto mais, né, comorbidade, quanto mais doença a pessoa tem, Mas dificulta. ela vai entrando na fragilidade, né, ficando uma pessoa mais suscetível a essa fragilidade, a dependência, né? Agora, uma pessoa literalmente dependente, né, vamos supor, uma pessoa que já não consegue mais tomar banho sozinha, que precisa de alguém para colocar sua roupa. Então, isso é. Peraí que você travou aí agora. Vou aproveitar para falar o que a Ana falou. A propriocepção é importantíssimo para evitar quedas recorrentes. É, evita as quedas recorrentes. Você ainda estava travando. Agora voltou. Ana, José Alves, aí, um cara um terapeuta muito bom também, muito gente boa, cara muito legal. A Ah, Ana, muito legal. Muita gente interessada no assunto, né? a E Ana vai que falar aqui para gente.
Ah, legal, muito bom. Depois eu passo a data certinho. Olha, que legal. Então, então, se a gente passar por esse lado aí, né, de balanceando a fragilidade e a vitalidade, a gente vai ter esse fator. Até chega um ponto em que a pessoa depende mesmo muito, né, de outras pessoas para viver. Então, ela, às vezes, ela até tem ainda autonomia, né? A pessoa tem uma super... Ela fala assim, nossa, minha avó tem 90 anos e manda, ela manda, quer que a gente faça as coisas, mas é claro, né? É É, o porque direito, ela tá, ela tem autonomia. né? Ela não perdeu a consciência, não entrou no estado demencial, né? Então, graças a Deus que ela ainda tem autonomia de pensar com a cabeça dela. Só que às vezes ela depende que outras pessoas façam por ela, né? E o que é para a pessoa também é ruim, né? Agora, passando por isso que você falou aí, da questão social, é mais complexo porque a gente precisa de uma mudança cultural mesmo, né? De como entender esse processo de envelhecimento. Eu acho que tanto da pessoa, né? Justamente porque todo mundo, cada vez que se fala de idade, a pessoa relaciona de velhice se relaciona com idade, né? É, é. Então, isso aí é crítico. Então, tudo bem, você pode relacionar com a idade, é o primeiro marcador, né? Mas Mas tem isso a gente já outros, começa a né? envelhecer, mas a gente, desde os 30 anos, a gente começa num Ah, você processo mais nasceu, ou você já menos. tá, você sabe qual é Não, o caminho ali, nasceu, você né? já está correndo, né? Então, esse é o É, primeiro marcador. Então, isso é uma questão cultural que tem que ser modificada. Primeiro, para a própria pessoa, ela entender que ela pode fazer 1 milhão de coisas. Ela pode dar continuidade a todos os projetos que ela tenha, por uma questão lógica, né? Por uma questão simplesmente pensando pela lógica. Poxa, mas eu estou muito velho, né? Para mim, eu vou ficar pensando em fazer isso. Mas, às vezes, a pessoa tem um filho, tem um familiar imagina. que morreu com metade da idade, uma Aí pessoa que você não olha, a concluiu. pessoa pensa isso aos 40 e vive até os 90. Aí você teve Então, 50 anos da vida, exatamente. não é? Eu queria muito falar sobre isso com você, sobre esse exemplo das coisas como acontecem, né? Porque tem um canal que eu fiquei assim, pegou o meu coração, fiquei xodozinho, apaixonadinha por ele. Chama Soul 60, Soul 60. E ali eles fazem várias filmagens com idosos de várias idades diferentes, e homens, mulheres e tal. E são vários temas, né? De doença, de morte, como é que eles entendem as coisas e tal. Mas o que eu achei muito interessante é que a maioria, sim, nos 90% delas, né? A maioria são mulheres, falaram que depois que criaram os filhos, que os filhos saíram de casa, que não sei o quê, que já casou, né? Acabou o casamento, ou o marido faleceu, não sei o quê. Condições que tomavam todo o tempo dessa mulher, quando isso mudou, quando os filhos saíram e ela se viu sozinha, só ela, falei, agora que eu vou fazer com a minha vida? Todas elas foram fazer coisas, estudar arte, estudar. E, e mulheres que às vezes nem tinham sido alfabetizadas. Malemar tinha alfabetização, né? E aí, ao longo dessa vida, elas começam a se sentir vivas como elas nunca tinham se sentido antes. Então, eu achei muito interessante. Se vocês puderem, dê uma olhadinha nesse canal, que eu achei muito interessante. Muito bom. Então, é isso aí. Ideias e projetos não têm idade nem tempo, né? Porque isso é atemporal mesmo, porque isso você sabe, qualquer projeto que você faça em qualquer idade da vida, você sabe como começa, né? Ou seja, você vai trabalhando em cima dele, vai desenvolvendo, não existe garantia de nada. Então, é o primeiro conceito que tem que mudar, então, essa cultura, né, que foi instituída, que a pessoa chega aos 60, aos 70, de cada época muda esse padrão, né? Mas chega você, agora é só esperar morrer. Já criei meus filhos, já vivi. Isso Imagina. não existe, né, gente? Isso não existe, porque esse é o primeiro conceito que a pessoa tem que abandonar. Se ela tem uma ideia na cabeça, corre atrás dessa ideia. Outro dia eu achei muito legal,
mostrou na televisão lá, um senhor com 90 anos se matriculou para fazer arquitetura. É louco? Não é. Eu vi, maravilhoso. O cara pensa, o cara sente, o cara tem habilidade, tem raciocínio, é Por que inteligente. não? Ou seja, então, por que não? Aonde está determinado esse fator idade? Está determinado na capacidade da pessoa realizar a sua atividade da vida diária. Se a pessoa Que aí tem a pode capacidade ser de isso, realizar, a parte cognitiva funcionando corretamente, que a pessoa consegue acompanhar as coisas e tal. Ela a ponto de entrar numa universidade ou a ponto de fazer cursos, porque tem outras cognições também que ela pode desenvolver mesmo com alguma restrição, né? E a parte física. Então, o que eu cheguei assim hoje esses dias todos pesquisando para o tema, a gente não tem projeto para velhice. A gente não sabe se programar para isso. Né? Nem individual, nem social, nem socialmente, nem como sociedade. A gente pode observar que, como sociedade, a gente não pensa no envelhecimento. Nossa. Só olhar as nossas ruas, olhar o transporte, olhar todo o entorno, né? O acesso a tudo, né? Que a gente não pensa mesmo no envelhecimento. E é um erro, porque é um ser ativo. Lá na clínica acontece muito de, assim, é muito interessante, porque tem pessoas que só querem uma coisa simples. Aquela pessoa quer voltar a fazer as coisas que ela fazia antes, quer caminhar, por exemplo. Tem gente que ela quer voltar a andar. Ou seja, a pessoa que tem uma artrose, tem uma artrite, ela quer voltar a poder caminhar, ou andar no bairro, passar na casa dos amigos ali, jogar uma conversa fora, brincar. Esse é o projeto dele, porque ele não está conseguindo realizar isso por algum motivo. É do mesmo tamanho do que aquele que quer fazer uma coisa mais assim, né? Poxa, né? Mas isso é a ideia na cabeça, é o que move. E aí é onde a gente entra naquela outra questão lá que a gente estava falando. Que o que se percebe também é que muitas vezes a pessoa, quando começa a perceber que ela já não consegue fazer uma tarefa da maneira como ela fazia antes, existem duas saídas, né? Ou você se adapta para continuar fazendo a sua tarefa, ou diminui ritmo, ou faz uso de um instrumento, uma bengala, um apoio, alguma coisa para se adaptar, ou você deprime, né? Então a gente onde entra num outro assunto muito legal, assim, ou seja, que não se fala muito, é da depressão na velhice. Né? A gente geralmente liga muito depressão a juventude e mais os jovens e tudo, a meia idade, mas existem muitos casos de depressão na terceira idade, e é óbvio, né? Porque a pessoa deixa de fazer suas coisas, aí entra uma questão ambiental junto com tudo isso. E tem outra questão também, né? Eu posso falar nós, porque a gente teve uma convivência de pessoas mais velhas e a gente conversa com eles, a gente quer ouvir, a gente brinca e faz brincadeiras e tem uma dinâmica ali muito comum. É comum os idosos fazerem parte, a gente conversar e a pessoa tem lugar, tem voz ali, né? Em alguns lugares você vê que o idoso ele não consegue falar, as pessoas não dão espaço para ele como se ele fosse um nada, do tipo, você tá velha, você não... Não é assim que funciona, né? Não é assim. Não, claro. É a falta de sensibilidade do entorno, né, do ambiente. Por exemplo, é isso que a gente está falando, da questão biopsicossocial. Então, o sujeito ele tem um problema biológico, ou seja, está perdendo a audição, né? Ele já não escuta bem. Então, ele já vai, por uma questão psicológica dele, ele já vai deixar de participar das conversas, porque começou a falar 2, 3 pessoas junto, ele já não consegue identificar quem que está falando, nem o que... Confunde, exatamente, né? Na própria família. Geralmente é a própria família. É aí que é o pior. Geralmente é. Então, o que acontece? Aí começa a falar 2, 3 pessoas, aí aquela pessoa que tem um problema auditivo, ela já não consegue mais organizar, né, a conversa. Então, ela vai deixando de falar, ela passa a ser mais um ouvinte, né? Então, aos poucos, de ouvinte, ele passa a não se interessar mais pelos assuntos. Então, ele vai se fechando, às vezes, no seu mundo ali,
E para as pessoas é conveniente, porque já é uma pessoa de idade, Sim. né? Já encheu muito, às vezes tem família que encara assim, é uma pessoa que já encheu muito a paciência das pessoas, né? Ou dá trabalho mesmo, porque tem que ficar prestando atenção no que a pessoa está falando, fala alto, ou às vezes você tem que falar mais alto para a pessoa ouvir, dá trabalho isso, né? Dá trabalho, você tem que falar alto para a pessoa ouvir, mas isso é a família, é o entorno, Ah, né? trabalho Então, a gente deu quando a gente era criança e tinha que limpar nossa bunda. Isso é que dava trabalho. mas é isso aí. Então, essa sensibilidade do entorno faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque isso aí vai entrar naquilo que você falou, da qualidade de vida. Então, tem pessoas, por exemplo, lá na clínica da faculdade, por exemplo, tem pessoas, a gente sabe que melhoraria muito a vida do idoso, por exemplo, daquele idoso, se a parte do problema respiratório que ele tem ele tivesse uma ajuda da família para ajudar ela a fazer um exercício, fazer uma caminhada, conversar, né, sair para Uhum. levar, dar uma volta. Então, é, tudo isso, só que a gente sabe que a pessoa não. Porque às vezes a gente conhece a vida da pessoa, né? Você acaba. Fisioterapia tem isso de legal É demais. terapia, é. Você entra Porque na você. vida da pessoa, né? Da pessoa. Porque aí você sabe que a pessoa tem às vezes a família não dá o menor apoio, né? Quer mais deixar a pessoa quieta mesmo lá no canto dela, só que Um é duro móvel, falar, né? mas tem É. situações até mais sérias, né? Que só quer esperar o dia dela receber a aposentadoria dela para poder ajudar com dinheiro. Então, isso são realidades. É importante a gente É. falar, né? Com Eu gosto de certeza. falar as coisas assim, porque Eu tenho o privilégio de conhecer ter algumas amigas idosas, senhoras, amigas que eu gosto, tenho um carinho imenso e que a pior coisa que tinha é quando você via isso acontecer, não tem como você interferir, porque você não tem acesso nenhum a essa família, né, para fazer parte. A única coisa que você tinha que fazer era ouvir, acolher, né, acolher a dor e, e ajudar no que você e pode, né? participar do dia E, a dia ali, que era, não, sei lá, 2 minutos de conversa no portão. né? Não, e por outro lado, tem gente que né, a gente vê lá na clínica que é super legal. Às vezes até os filhos brigam um pouco para ver quem que vai levar a mãe É, ou o pai lá para passar em. Acontece isso. Então, às vezes vai dois. Tinha bom, uma senhora que a gente atendia semestre passado, dona Jacira. A senhora tinha 97, acho, 97 anos. Normalmente ia dois filhos juntos, um filho e uma filha. E esporadicamente os três. Ou seja, não tinha necessidade de os três lá, mas eles gostavam de ir ver o que estava gostava. sendo feito, como é que ela estava, gostavam de acompanhar. Ou seja, isso é legal, né? Isso faz uma Oxe, diferença. Bom, é só olhar a vida dela, né? Apesar de toda a comorbidade que ela tinha, as doenças associadas, tudo, né? Que ela tinha uma artrose e tal, mas tinha uma porção de outras coisas junto. Mas ela tinha um apoio familiar. E isso aí faz muita diferença. Essa questão social, eu acho que a gente tem que, como sociedade, a gente tem que mudar muito mesmo, como você falou. A gente não está preparado, né? não. Socialmente, individualmente. Semana passada eu tive, não sei se você teve a oportunidade de ver, passada, acho que foi a passada, conversei com a Sheila, que é pessoa com deficiência, o tema foi sobre capacitismo, né? E é uma coisa assim que é um tema específico, mas entra muito nessa questão. Todos os conceitos, a gente tem que tirar o tapa-olho, né? E abrir, ampliar para tudo. Para as pessoas com deficiência, para os idosos que têm também incapacidades físicas, em algumas situações, algumas restrições físicas e outras cognitivas que também precisam de uma atenção diferente. E aí você vai, né? Como tirar, como a gente falar sobre o racismo, como a gente falar sobre o homofobia, como, sabe, são todas questões que, para mim, tá tudo junto. Quando você consegue olhar para uma questão dessa, como é tratar um idoso com o mínimo de respeito e cuidado, que é olhar para ele e enxergar que antes de um velho é uma pessoa. É uma pessoa com Exato. uma idade que é diferente da sua. Mas é uma pessoa, né? Tratar com É o que eu te digo, né? humanidade. Se der sorte, a gente vai chegar lá.
Tem gente que a gente não anda nesse modelo, não. Se der sorte, chega lá. Ou seja, tem que ter mesmo. Sabe que como estudante a gente ainda tem muito fresco na memória as aulas, né, que a gente vai tendo, e eu gosto de falar, me colocar como estudante mesmo, né, para que não haja confusão, né, de que eu estou querendo falar como fisioterapeuta, que eu ainda não sou. Não, mas daqui a pouco você vai ter toda a experiência para falar. Mas uma aula muito legal que a gente teve uma vez, que eu achei muito legal, isso que você está falando de outras coisas, né, sem ser do envelhecimento, de outras deficiências também deveriam ter uma atenção mais aberta, né, uma visão mais aberta sobre, é justamente isso aí, essa professora Tereza, né, que gosta muito da geriatria e vive, né, isso, e uma professora neurologista, Luciana Vasconcelos, professora de neurologia, e ela falando, então elas dividiram os dois assuntos, né, o mal de Parkinson e o envelhecimento, e foram colocando o que vai acontecendo em cada um com o passar do tempo. Na realidade, com o parkinsoniano vai acontecendo um envelhecimento precoce. Na verdade, o que ele passa é o tremor, ou seja, claro que mais intenso, né? Ou seja, é como você falou mesmo, que a gente teria que mudar a nossa mente como sociedade, como enxergar esse processo da lentificação da pessoa. Ela não vai conseguir acompanhar o ritmo que todo mundo entra no ônibus para pegar. Então, a pessoa às vezes para de andar de ônibus. Mas não é porque o problema é dela, é porque ela não tem um meio de transporte que dê oportunidade para ela pegar um transporte adequado, né? Então, ela ainda conseguiria ir no banco para pagar sua conta, mas as pessoas têm pressa, né? Ou seja, todo mundo tem pressa e corre, então ele não acompanha, porque existe uma lentificação, né? Mas ele não está descapacitado, ele consegue realizar suas atividades. Né? E até o fato de resolver as coisas, as próprias coisas, vai trazendo, né, essa autonomia diária para próximo, principalmente para quem ficou muito tempo debilitado e consegue recuperar através da fisioterapia, de outras terapias, outros tratamentos, começa a recuperar a mobilidade, mas fica com medo, fica com receio. Se tem esse acesso, aquilo é o estímulo, né? Para fazer, para sair sozinha. Falta o respeito que a Roseni falou. Está falando aí, né? Do respeito. E é isso aí. É o respeito mesmo. Respeitar esse processo atrapalhando, né? Todo mundo. É como um estorvo, a Inês falou que o idoso sente que está atrapalhando os outros. Isso aí. E muita gente sente mesmo, e muitas pessoas sentem mesmo que o idoso está atrapalhando ele. Não é? Então, aí a gente vai para um outro lado da questão. Sim. Que aí vamos falar, eu acho que nós ainda podemos falar nós daqui do lado de cá, porque não entramos ainda na faixa etária considerada como idosos. Mas nós somos mais jovenzinhos, já passamos dos 40, com certeza. A maioria que tá aí. A gente, isso que eu queria comentar, que eu falei para você, do planejamento da velhice, né? Se a gente consegue entender e trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, desde sempre, né? Manter ali o mínimo de saúde, de bem-estar. Você faz uma preparação física. A outra coisa é você aceitar que... Eu vou citar um exemplo, até conversei com a Bruna hoje, que me deixou muito irritada. E nessa hora eu fico assim, eu tenho vontade de pegar a pessoa e eu respiro, falando, ela não entendeu que ela vai envelhecer igual, né? Um web designer, um cara de internet, lá, designer, montou jovem. Montou um book, assim, de atores na juventude e ele idoso, na idade que eles estão hoje, né? Mais velhos. Uns já com 70, com 60, com 80. Eles pegaram filmes onde eles eram bem jovens. E aí, beleza, eu achei o máximo, né? Tava lá a Drew Barrymore, ET, ela hoje já uma corona lindona e atrizes e tal, e apareceu a foto do Mel Gibson.
E o comentário, aí essa é a parte que me irrita. O comentário da pessoa, nossa, como ele tá acabado. E aí caiu a minha ficha, a bigorna, né? Que ela não entendeu que faz pelo menos 30 anos daquele filme onde ele era jovenzinho e que ele não encheu a cara dele de botox, de plástica, disso, daquilo, para tentar se encaixar naquele modelo e demorar mais 15 anos para envelhecer. Mas ele vai envelhecer, ele já envelheceu. Ele só não fez todas as intervenções. Nenhuma crítica às intervenções. Eu acho que quem quer fazer, faz mesmo. É isso aí. Tem que fazer. Tem que se curtir do jeito que tá. Mas tem que curtir também quem não quer. Né? Claro, Enxergar a velhice mesmo. claro, se existem desvantagens, né, como muita gente acha, até tem pessoas que pensam isso dela mesma, que ela não quer envelhecer porque a pessoa acha que é muita desvantagem. Existem, e por outro lado, alguns fatores que são em favor de quem tem mais um pouco de idade, né? Até por questão de como utilizar a memória. Se existe uma lentificação nesse processo de memória, se a pessoa não tem nenhum problema cognitivo relacionado à capacidade de recordar, ela tem muitas vezes uma melhor capacidade de evocar essa memória que ela tem. Porque como é falado mesmo, né? Aquela imagem, aquela recordação já passou tanto por aquele trilho que ela tem uma capacidade muito maior de evocar essa memória, desde que ela não tenha um problema cognitivo aí. Então, isso já é uma vantagem, né? Uma outra questão é isso que a gente estava falando de resistência, né? Que às vezes a pessoa mais nova fala, nossa, mas como você aguenta tanto? Que resistência que tem? Bom, a gente pode falar do fator, eu estava falando do fator biológico, né? Dessa questão das fibras musculares, a utilização, o tipo de fibra que passa a ser mais utilizada e tudo. E tem a questão de resistência na questão psicológica mesmo, né? Da pessoa saber que tudo passa. Ela já passou por tantas coisas que o pessoal passa, as situações passam, os acontecimentos passam, e essa resistência, esse resistir, né? Não resistindo, ou seja, você saber que vivendo, existindo, né? vivendo, né? Você enfrentar as coisas sabendo que aquilo passa, é uma vantagem, né? Isso também é uma vantagem. Então, isso é legal. Então, tem nessa questão que eu achei legal o convite, né, da gente falar sobre o assunto, né, do envelhecimento, é a gente colocar, definir bem. Acho que o que é interessante ficar muito claro é que a questão da idade é apenas o primeiro marcador do envelhecimento. Ou seja, ele não serve como parâmetro de como a pessoa vai envelhecer, né? Nem mesmo se ela tem uma doença. A pessoa tem uma hipertensão, ou um diabetes, ou uma artrose, uma artrite, isso aí não é o fator que vai definir o envelhecimento dele. O que define essa questão das fragilidades, como eu estava falando da vitalidade, é a capacidade funcional da pessoa. Ou seja, a capacidade, tanto que aquele índice que eu falei lá, que se a pessoa quiser baixar, ela pode, a gente aprendeu isso, né? Se a pessoa quiser, ela pode baixar lá na internet, ela mesma fazer o acompanhamento, né? Se você puder, depois, na hora que a gente terminar, deixa o link para o pessoal acessar. E CVF 20. É 20 porque são 20 questões. E CVF, índice clínico funcional. Né? Tá, vou entrar eu ponho. E VCF. Isso. Índice de vulnerabilidade clínico funcional. 20. Que são 20 questões. E VCF. Então, pode colocar depois aí para o pessoal. Baixa lá que dá para fazer com familiar, consigo mesmo, né? Para fazer isso é super interessante. Porque inclusive é muito interessante, porque inclusive isso que você estava falando de planejar é uma coisa que você pode fazer também. Se você está vendo lá, né? Se você faz não tem 50 anos aí, tem 60, e você olha lá que você, poxa vida, mas eu deixei de fazer tal coisa. Poxa, mas eu já não consigo tomar banho, eu tenho dificuldade para fazer um movimento, ou para movimentar, ou para sair para ir num banco. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar?
Vou juntar todo mundo para fazer, né? Pode juntar mesmo, que é super legal, é super e é fácil, Ótimo. é super fácil. Fácil porque são perguntas simples e te dá uma pontuação para cada pergunta e depois você vê lá quanto deu e de tanto a Aí tanto depois você é sabe se você tem só tratar. isso. Exatamente. Você sabe que se tem baixa vulnerabilidade, se você está caminhando para uma vulnerabilidade maior, né? Então, é super legal. Eu acho que tem essa mudança que a gente tem que provocar, tentar provocar um movimento para mudar os marcadores do envelhecimento. Acho que socialmente, se a gente mudar os marcadores de envelhecimento, se como sociedade a gente conseguisse mudar esses marcadores, né, seria outra coisa, porque as atenções seriam dadas diferentes, a maneira como seria levada seria diferente, não se faria uma avaliação por idade, mas por vitalidade ou fragilidade. Aí, nesse caso, o tratamento não seria para recuperar, seria preventivo. Seria um Exatamente, essa é a ideia, né? condicionamento, né? Essa é a ideia. Isso é uma coisa muito legal que o SUS tem, né? Apesar de tudo, né? De lutar tanto e de enfrentar tantas barreiras, mas o pessoal da área da saúde é resistente aí nos postos de saúde. O pessoal da saúde da família, eu vou te falar, são os agentes de saúde são batalhadores, porque é o pessoal que corre atrás de quem está lá dentro de casa. São os agentes de saúde, o cara que está na rua lá trabalhando, Que é vai ele que vai buscar, né? informar, é ele que vai informar lá como está aquele idoso de 80 anos, como ele está sendo Que tratado, não sai, né? né? Que doenças que ele tem, porque ele não consegue mais ir no posto de saúde. Então, essa visão, essa atenção que tem que ser dada a essa saúde familiar, né, essa saúde, esses programas de saúde da família, que vai conseguir promover essa mudança. Pode começar muito bem por aí, já se começou por aí há muito tempo, né, mas sempre falta recurso, né, sempre falta gente, a gente entra em outras questões, mas já é vamos uma para o outro questão social. lado, né? Exatamente, muito importante. Então, eu acho que é bem legal. Eu gosto desse tema, eu acho muito interessante, porque é, isso muda até mesmo quem é jovem. Se você socialmente você consegue provocar essas mudanças, você começa a mudar a maneira, como socialmente, como você mostra isso para o jovem. Ou seja, como Renato, você. eu Ele acho passa a que entender também. se a gente consegue se apropriar dessa consciência aqui, o nosso entorno, os nossos familiares da nossa casa, nosso núcleo ali, já vão vivenciar aquele seu discernimento, aquela sua lucidez, porque você vai ver a pessoa, você corrige, é automático, né? Você começa a falar, olha essa calçada, olha aqui essa acessibilidade, olha, não tem, enfim, isso vai chegando. Se cada pessoa fizer isso, cada casa tiver né, no seu núcleo, entendendo a velhice como a única certeza que a gente tem, é o final que a gente vai ter. E não necessariamente a gente vai passar pela velhice, né? Tantos jovens morrem antes e crianças e tudo mais não chegaram na velhice. A gente tem que mudar essa lógica na cabeça. A gente não tem controle de nada. Então, essa certeza, a única que a gente tem, que a gente vai chegar, vai morrer. Então, vamos supor, como você disse lá no começo, se a gente der sorte, a gente chega e a gente se programa, né, para pelo menos estar com esses pontos de cognição, esses pontos de identificação, né, da velhice ali, ó, bem situados. Deixa eu ver Isso aqui, aí, a Ana. Ana colocou. Por isso, acredito que as terapias paliativas e terapias alternativas vêm ganhando espaço para justamente auxiliar essa questão com o idoso, principalmente, é verdade. Isso aí. Isso mesmo. Também acho, concordo com você. A Inês também está colocando qualidades, a Inês também está colocando aí umas coisas legais. Nossa sociedade é bem burra porque isso, além de todas as qualidades, ainda seria uma economia, evitaria tantas doenças e sofrimentos. É isso. A prevenção é o melhor caminho, sempre foi, né? E integrar, né? Como
Paula disse mesmo, você integrar o conhecimento com a força da juventude, né? Nossa, a vitalidade que tem a juventude. Eu acho que a gente pode caminhar para isso aí. Eu acho que existe a possibilidade da gente conseguir unir e mudar esse conceito na cabeça do próprio idoso, que como não existe um futuro desenhado, como não existe um futuro definido, ele pode sim realizar todo o projeto dele que ele tem na cabeça. Por isso, dá início, né? Começa o que você tem na cabeça, como qualquer pessoa em qualquer idade. Qualquer pessoa em qualquer idade, ele não sabe o que vai ser. Se a pessoa começa... Não, e todas... Se vamos supor, uma todos pessoa os talentos, vai... né? Exatamente. Que ela tem lá dentro, latentes. Exatamente. Talentos que às vezes a pessoa está desperdiçada porque a pessoa acha que não tem mais idade para fazer, que não dá mais para realizar. Né? A Roseni se preparar para ter qualidade de vida na idade mais avançada. Emendando isso que ela falou, umas coisas que a Ana Beatriz também colocou ali, das terapias que a gente costuma fazer. Aqui no consultório, é uma coisa que a gente vê muito, quando a pessoa já está, né, passando já de uma idade que ela se considera idosa, mas também não está lá, está no intermediário ali. É a mesma questão da pré-adolescente, do adolescente, do adulto, da mulher madura, do homem maduro que chega aqui. A autoestima, a pessoa se conhecer, saber quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer, o tanto que ela deixa da vida dela para ceder para os outros, sabe? Isso é uma coisa que, lógico, você não vai chegar para um idoso que teve a vida toda estruturada e falar, olha, vamos mexer nessa cabeça, sua estrutura de vida inteira. Não vamos fazer isso, né? São pouquíssimas as pessoas que estão com essa disposição de mudança nessa altura do campeonato. Mas tem. Não vou falar que não tem. É um pouquinho mais complicado, mas tem. Mas as pessoas que estão começando essa busca, né, para prevenção, elas têm essa chance de mexer na autoestima dela e trabalhar isso, buscar preventivamente para ajudar o outro, inclusive. Seus familiares, seus pais, avós, tios, todo mundo, né? Sim, e atenção nisso aí, né, que nem está falando de o pessoal achar que passou dos 50, já acha que está em declínio e que não tem mais o que fazer. É um erro. Eu ouvi uma frase uma vez que, assim, se eu fosse um cara desanimado, se eu fosse uma pessoa assim, né, mas a pessoa falou assim, falou, né, assim, deixa a pessoa envelhecer em paz. Tipo assim, você buscando ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, né, justamente envelhecer em paz, envelhecer com qualidade, né? E eu escutei isso da pessoa como assim, deixa a pessoa ficar ruim em paz, né? Tipo assim, deixa a pessoa ficar mal em paz. Não, né? ela pode ter, tipo, pode fazer tudo. Já está na idade de ficar ruim. Qual a idade de ficar ruim? Qual que é a idade de ficar ruim? Acho que ficar ruim é quando a gente morre, né? Aí tá ruim. Aí isso não tem remédio. Aquilo que a gente estava falando. Uma pessoa com 60 anos teve um problema lá, quase foi a óbito. Hoje a pessoa tem 80 e lá vai fumaça e a pessoa está bem. Tudo bem, ela não faz todas as coisas que queria fazer, mas é uma pessoa que se veste, toma banho, pensa, raciocina, dá sua opinião, né? Pois é. É uma pessoa que realiza as atividades do dia a dia dela, algumas com ajuda, outras não, mas assim vai, assim é a vida, né? Então, de um momento, momentos, a gente pode dizer que a vida também tem momentos. Existem momentos na vida que a gente está mais jovem, está pior do que quando a gente chega a uma certa idade. É o que eu disse. Aquilo lá. Assim, com a idade que eu tenho, algumas coisas eu posso falar assim. Lá. A Lai tem um vovô universitário, né? É todo mundo que tem. Então, a gente... É por aí, porque você tem que ter essa cabeça fresca, né? Acho que a pessoa tem que ter liberdade, né? A pessoa ter liberdade. Quando a pessoa ganha essa liberdade mental, né, de você conseguir ter essa liberdade de falar assim, poxa, não está presa nesses conceitos, mas a sociedade também tem que ajudar, né? Porque às vezes a pessoa não... Sozinha, às vezes sozinha a pessoa não consegue. Então, por isso, como a Ana falou, aí, precisa de que a Ana falou. Por isso tem os terapeutas,
falou Essas aqui, terapias alternativas. melhorei depois que aprendi a fazer meditação. Ela tinha comentado aqui que ela, nos 40, ela acha que ela também está envelhecendo e tal, e melhorou assim. Quando você volta para dentro, né, você começa a resolver essas coisas, a entender o que é, como funciona a velhice e tudo mais. Nato, a gente está chegando nos 10 últimos minutinhos, que passou assim de novo, que a gente nem viu. Mas eu quero que você fale, dê aquele recadinho do tipo, passa os 3 pontos principais de novo, para quem entrou Então, depois. isso, exatamente. Eu acho assim, que como a gente tem aprendido, né, como estudante, que a idade é apenas o primeiro marcador. Ele não é o único marcador do envelhecimento. Ele é o primeiro marcador. Ou seja, com isso vem, com a idade vem o quê? Uma lentificação, que é natural pela idade, do envelhecimento da parte biológica, né, que tem que cuidar mais da hidratação, fica mais lento para realizar as atividades, mas é um único marcador. Ou seja, daí para frente, o que vai mandar é essa relação entre fragilidade e vitalidade. Então, vitalidade é aquilo que a pessoa consegue fazer, a gente chama atividades da vida diária, né, e instrumentais, que é, por exemplo, ir no banco, ou controlar o seu próprio dinheiro, ou realizar atividades um pouquinho mais que só aquelas atividades corriqueiras do dia a dia. Então, a vitalidade é a pessoa conseguir realizar, ser funcional, realizar suas atividades da vida diária, apesar de ter uma doença. Então, isso é importante ficar claro. Uma pessoa que tem boa vitalidade, uma pessoa que está envelhecendo, uma pessoa que um idoso que tem boa vitalidade, não é aquele que não tem doença nenhuma. É aquele que mesmo tendo, às vezes, uma artrose, às vezes a pessoa tem uma hipertensão, tem uma DPLC, né, tem um problema respiratório, mas a pessoa realiza as atividades do dia a dia. Ela arruma sua cama, ela toma banho, ela paga suas contas. Se ela não consegue sozinha, ela consegue ter autonomia para gerenciar que alguém faça por ela. Isso é vitalidade. A pessoa que, ainda que dependa que alguém vá pagar para ela aquela conta, ou que vá no mercado fazer uma compra, ela sabe fazer a lista que ela quer, ela tem o dinheiro dela, ela sabe contar o dinheiro dela que ela vai mandar comprar. Então, isso é vitalidade, né? Então, e fragilidade é quando vai tendo essas perdas em maior quantidade, né? Maior dificuldade. Quanto maiores as dificuldades a pessoa tem, ela tem maior fragilidade. Mas ainda assim, é importante que isso Uma fique pessoa claro. capaz. Ou seja, exatamente, mudar o conceito, isso é fundamental. Mudar o conceito de velhice, de envelhecimento. Esquecer isso, que o marcador da velhice é a idade. Não é? Como eu disse lá no começo mesmo. Às vezes uma pessoa com 60 anos teve um problema sério de saúde, quase morreu, e hoje, com 80 e poucos anos, é uma pessoa que tem uma boa saúde. Né? Pessoa que pensa na sua opinião, fala, discute, fica brava, xinga, Ainda bem, é para brigar mesmo. Então, e a pessoa tá aí. Ou seja, ela está melhor que há 28 anos atrás. Então, a idade não é um marcador fundamental do envelhecimento, assim, do problema do envelhecimento. Porque se diz, para começar, envelhecimento não é um problema. Não é um problema. O problema é você não conseguir fazer as coisas do dia a dia, as suas atividades. Isso sim passa a ser um fator importante. Você ir deixando de fazer suas atividades. Mas conhecendo, né, isso, de você, o que você pode, o que você não pode, e buscar ajuda, né, você buscar um apoio de terapeuta, buscar ajuda de profissionais, né, de médico, porque às vezes a pessoa precisa de vitamina, às vezes a pessoa precisa de um remédio para o coração, porque às vezes tem hipertensão e nunca tratou. Então, a gente pode dizer até que até o processo depressivo, né? Precisa procurar um psiquiatra para tomar medicação, né? Quando está num estágio... Pessoas declinam. Exatamente. Muitas vezes muitas pessoas declinam por uma questão psicológica mesmo. Uma depressão mesmo é um desses fatores, né? A depressão na terceira. Vou colocar aqui, José Alves, até um tempo atrás as restrições a informações mantinha uma ideologia comportamental onde quanto mais idade, menos ela podia fazer coisas.
E hoje essa informação está mudando, mudou mesmo. Exatamente. Ai, José que Luiz, meu bom, colega aí, colega também de massa muito aí. bom a Que legal. live. Ai, que Bom, lindo, gente. isso aí, gente. É isso mesmo. Exatamente. Isso aí tá. Eu acredito que a gente vai conseguir mudar isso. Eu acredito que, como sociedade, a gente consegue ir transformando essa maneira de enxergar o envelhecimento. Amadurecer, né, como nação, né? É, é. Amadurecer como sociedade, eu acho que também tem suas vantagens. A sociedade ficando mais velha, que é o que Eu está acho acontecendo, né? fundamental. Isso aí é super importante. Acho fundamental a gente colocar, se cada um, né, como eu falei, cada pessoa no seu núcleo familiar conseguir mudar a sua postura e atitude, e isso pode ser colocando uma barra ali na hora de fazer o seu consultório para atender as pessoas, mudando a sua calçada, tirando os galhos da frente. Isso já é uma percepção que você tem do todo, do seu entorno, pelo menos aqui, né? A gente vai começando assim, passo a passo. Às Isso. vezes Eu acho lento, assim, mas a gente vai. se eu se eu pudesse dar um conselho, assim, o que eu daria para a pessoa que já tem mais idade e para aquela pessoa que convive com quem tem mais idade, é que, primeiro, a pessoa que tem já mais idade, que ela não desista de alguma coisa que ela tem vontade de fazer. Começa, porque se a pessoa consegue realizar, ninguém tem certeza disso em idade nenhuma. Nenhuma. Em É, tempo nenhum, a pessoa não sabe se ela vai conseguir terminar aquilo, não sabe se vai estar viva em idade nenhuma, né? é. Não é só na velhice. E para quem convive com uma pessoa de mais idade, aprender a ter a sensibilidade de perceber que às vezes a pessoa quer realizar alguma coisa e não encontra apoio. Então, às vezes a pessoa tem vontade de fazer as coisas e a pessoa não tem alguém que chega e fala, meu, vai lá, faz. Se você precisar, eu te Uhum. ajudo. Eu te ajudo. Se Uhum. precisar conversar, estudar, se eu precisar te apoiar de alguma maneira, que for, pode contar comigo. Então, às vezes, para essa pessoa que é mais jovem e convive com uma pessoa de mais idade, meu, dá essa força para a pessoa, tem essa sensibilidade, né? Então, isso é super importante. Às vezes, isso faz a diferença para a pessoa viver até mais, né? Toda a existência Até dela, mais. Porque a né? pessoa, quem consegue viver sem um objetivo? Né? A É. pessoa, quando põe um objetivo, ela vive muito mais, né? Se a saúde permite, se a parte biológica permite, ela encontra ânimo, né? Em vez de Vida você para. dispersar o pouco de vitalidade que tem em outras coisas, você foca ali, então você vê o resultado, você se sente mais animado, né? Para dar o próximo passo. Que seja viver mais um ano, mais um ano, mais um ano. É E isso aí. assim Sem vai. objetivo, ninguém vive. Então, É. ajudar, às vezes, essa pessoa a ter um objetivo ou realizar um objetivo que a pessoa tem vontade de fazer. E às vezes tem até vergonha de comentar. Às vezes a Pois pessoa é. tem até vergonha de comentar com um familiar. Nossa, Né? você vai tirar o sarro da minha cara, porque já eu nessa idade aqui querer fazer tal coisa. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade também de É. chegar e conversar, né? E Isso é amor, né, puxar, gente? né? É amor. Isso é amor com quem você convive. Isso é, né, uma mensagem que poderia dar é essa, né, para poder encerrar aí. Muito obrigada, Renato. Eu espero Muito que obrigado por você. todo Obrigado mundo a que todo esteja mundo. aqui leve esse bate-papo para frente. A Ana está aí falando do pai dela, que eu sei que tem bastante gente passando por essa situação no seu núcleo familiar. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do que esse bate-papo representa, pelo menos para a gente, isso. Nato, Isso aí. um Obrigadão, obrigado, beijão. Paulo. Muito Obrigado a todo obrigada. Se mundo. você quiser falar mais Tá. alguma coisa, fica à vontade. Tem um Não, minuto. é isso. Não, eu quero deixar um minutinho, não, eu quero deixar essa mensagem de eu sempre, aliás, isso que eu ainda pretendo realizar em algum momento, não sei quando nem de que maneira, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, a parte de qualquer assunto, é de amor. Eu acho que isso aí, meu, é um ponto fundamental em qualquer área, em qualquer profissão, em qualquer sentido da vida da pessoa, é amor. Se não tem amor no que a pessoa se propõe a fazer, é, é muito difícil de dar bom fruto. Então, eu acho que assim, seja lá o que você vai fazer, coloca com muito amor no que você vai fazer. Né? Coloque muito amor no que você está fazendo. Né? E Então, isso ainda frutifica, né? é um assunto ainda que eu quero, de alguma maneira,
geral falar sobre um dia, mas sobre isso um dia, mas 27 segundos. É um dos objetivos. Falar de amor. Encerramos com chave de ouro, falando de amor, né? Que maravilha. Isso não, isso Gente, não. brigadão, obrigada, Renato. Obrigado, Ó, tô aqui com o coração todo que mundo tá. participou aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, um beijão. Até.